Olá, este é mais um Prosa Mansa sobre a série Tutta Italia e conosco aqui o amigo Leonardo Migliorini. Leonardo, conta um pouquinho da sua família, que ela é de descendência tipicamente italiana. Bom, obrigado, Celção, pela oportunidade, de estar aqui falando. Bom, o meu avô veio da Itália na barriga da minha avó, Ele veio nascer aqui em Franca, Ele nasceu em Franca, ficou lá há muito tempo, trabalhando em lavoura, depois ele foi fazer farmácia, se formou em farmacêutico. E eu não me recordo o ano, mas ele tinha problema à sulfa, ele tinha alergia à sulfa. E o médico recomendou que ele viesse tratar em Araxá, porque as mãos dele escamavam e as águas de Araxá eram sulfurosas e tal, poderiam ser uma oportunidade de cura para ele. E ele veio passar o Réveillon em Araxá, e meu bisavô Joaquim Fonseca estava indo para Araxá passar o Réveillon lá com a minha avó, E na hora isso é até interessante, na hora do Réveillon, era uma coisa tradição, naquela época, ao meia-noite tinha que tocar o hino nacional. E não tinha, aí perguntaram assim, alguém sabe tocar o hino nacional? E a minha avó se prontificou a tocar o hino nacional no piano, lá de Araxá, Era um piano de cauda, meu avô falava que era um piano lindo, e é mesmo que eu já fui lá e vi e tal. E a hora que a minha avó subiu para tocar o hino nacional, o vovô falou, eu vou casar com essa mulher. Tocou foi ele. Tocou na alma dele. E aí começaram um relacionamento, vieram a se casar. Minha avó mudou para Franca, mas o meu bisavô fazia de tudo para trazer minha avó para cá, e meu avô veio para cá e montou uma farmácia, e dessa farmácia ele montou a distribuidora, Geraldo Migliorini, e aí foi só crescendo e foi muito bem. E como que era os domingos na casa do italianado? Era um espetáculo, uma memória muito gostosa de se guardar, Porque a casa do vovô era uma casa que a porta ficava aberta, Eu me recordo muito bem que nessa época de domingo, geralmente no domingo, como ele mexia com remédio, formava-se uma fila enorme de pessoas querendo remédio, que ele distribuía gratuitamente, as amostras grátis e tal. Mas acabava aquilo ali, a gente entrava lá para dentro da casa e aí era aquela festa, porque nós todos temos, graças a Deus, o dom musical. Lá na casa da vovó tinha piano, tinha acordeon, tinha escaleta, tinha violão. E cada um pegava o instrumento ali e passava o dia de domingo tocando, cantando. Meus tios cantavam muito bem também. Então era uma farra gostosa demais, que eu tenho excelentes recordações. É uma pena que meus filhos não possam estar vendo isso hoje, Não, mas vocês conviveram nessa família Migliorini, assim, com diferentes manifestações, vamos dizer, de talento italiano, Tem arquiteto, tem político. Meu tio foi político muitos anos, Foi um dos vereadores mais votados em Uberlândia. Arquiteto, músico. Ele foi o mais votado. Foi o mais votado de Uberlândia até hoje. Tanto que ele foi presidente da Câmara, porque na época o mais votado era o presidente da Câmara. Pois é. Eu tenho uma recordação muito boa da minha família, porque nós éramos muito unidos, E somos unidos até hoje, graças a Deus. Então, essa união que o vovô fez, questão de estabelecer, principalmente aos domingos, ficou muito marcante na nossa vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu avô, porque ele teve essa distribuidora, mas ele teve papel extraordinário no sindicato rural, na associação comercial, no Praia, Foi. O vovô era muito ativo politicamente, assim, Ele atuava em várias frentes, principalmente nessas, assim, de associações. Foi presidente da associação comercial, depois, nessa época, era o sindicato rural e Era a associação comercial, industrial e rural. E rural, Ele junto, eu lembro que o vice era o seu Paulo Ferola, junto com ele e tal. Depois o vovô foi governador do Lions, ele atuou muito forte no Lions, Teve também uma atuação assim com
consulados, ele foi vice-cônsul, depois ele chegou a ser comendador da Itália e tal. E eu lembro muito da atuação dele de doações, eu lembro de campanhas que ele fazia para arrecadar cadeira de roda para as pessoas que foram na guerra, tudo, né, que não podiam andar mais, se locomover. Depois outra coisa que eu lembro que ele fez também, a casa do vovô era uma casa muito bem recebida, muitas pessoas se hospedavam na casa dele, né? E eu lembro de uma vez que o ministro da Agricultura, o Alisson Paulinelli, foi hospedado lá e foi ali que saiu a aposentadoria do trabalhador rural. O vovô pediu para ele que tirasse do fundo rural 1%, não lembro mais o percentual, mas que destinasse ao trabalhador rural. E ali foi o Alisson Paulinelli se prontificou e criou a aposentadoria do trabalhador rural. Então não é só Uberlândia que se beneficiou da colônia italiana, não. Graças também a Deus. Compartilhou. Compartilhou. Né? E como que era ouvir as histórias do seu avô? Muito gostosa, porque eu como fui o primeiro neto, né, eu tive o prazer de ter mais a companhia dele. O vovô passava na minha casa, da minha mãe, né, na nossa casa, todos os dias de manhã. Ele saía do escritório dele e vinha a pé, ele descia a pé, passava na minha casa, religiosamente todos os dias. E quando ele ia para a fazenda, ele passava lá em casa e me levava e eu ia para a fazenda com ele. E muitas vezes a fazenda era muito gostosa, tal, e nessa época não tinha luz, né, na fazenda, era só gerador. E o vovô fumava cachimbo, então ele ficava cachimbando lá de fora. E nessa época do ano, na época do ano quando chovia, ele ficava lá de fora sentado no escuro, né, vendo as estrelas, chovendo, ele adorava a chuva, né? E eu ficava sentado lá do lado dele e me contando as histórias, principalmente com a minha avó, morria de medo de chuva, de escuro, tudo, né? Ele falava, como pode uma pessoa ter medo de uma beleza dessa, uma chuva gostosa e tal, né? Então era muito gostoso, eu tive muito privilégio de ser o primeiro neto, agraciado de escutar essas histórias dele, né? E quando ele estava no Lais, é que começou uma das festas que marcou a época aqui em Uberlândia, infelizmente depois parou, que foi a festa da cerveja, né? Foi. E lá na casa do vovô também tinha muita festa. Minha avó gostava muito de receber e tinha o famoso macarrão apimentado, né, que eles adoravam. Eu lembro do pessoal ir tudo lá comer. E o vovô tinha uma receita de macarrão também, que é o putanesca, né, que é com alcaparras, azeitonas pretas, aquele molho vermelho que fazia em casa, o macarrão fazia em casa, né, na casa dele. Ele tinha uma funcionária antiga que já sabia cozinhar do jeito que ele gostava, carneiro, gostava demais, né? Então era assim, era uma fartura de comida enorme, né? Nos domingos a gente já almoçar lá era uma delícia. É interessante, sabe, Léo, porque muita gente não vai lembrar ou não conhece, mas Uberlândia teve uma época aí, nessa época aí, tinha 3 pastifícios, né? Tinha o Rei Massas, tinha o Erlan e tinha o Cardoso, né? Então nós tínhamos 3, vamos dizer, fábricas de macarrão aqui, né? Uhum. E hoje, infelizmente, nós não temos nenhuma, né? Mas ficou aí esse aprendizado, né? E como que está você em relação à Itália hoje? Como que você sente a Itália aqui em Uberlândia? Onde você vê que ela se manifesta mais? Olha, eu tenho um grupo de amigos que também são descendentes da Itália, que a gente faz muito, a gente reúne e toma muito vinho, né, Celso? Macarrão não pode faltar, uma massa, né, eu sou apreciador de massa, é um dos meus pratos prediletos, e vinho. Então a gente reúne aí com alguns membros das famílias que veio para o Brasil e a gente se reúne e toma vinho, come uma massinha, uma pizza, é sempre bom, né? E vai surgir essa confraria sua aí com o Flávio Alatti? Eu achei interessante a sugestão dele da gente fazer um encontro dos descendentes de italiano. Eu gostaria muito de participar, né? Porque todos nós somos muito alegres e nós temos que reunir mesmo para dar continuidade na... Aliás, eu quero te perguntar isso. Você que conviveu tanto com o italiano, você já viu italiano triste? Nossa, engraçado. Não, sempre para frente. Fala alto, né, Celso? O italiano gosta de falar muito, gesticular bastante, mas realmente eles são de uma alegria contagiante. Eu puxei muito esse lado, porque eu sou muito positivo e falo alto também. Muito obrigado por compartilhar uma história de vida tão bonita quanto foi a do seu avô, que deixou tantas e tão boas sementes aqui na nossa cidade. Graças a Deus. Muito obrigado a você, Celso,
pelo carinho e poder compartilhar um pouco desses momentos que acabam sendo esquecidos, né? Muita gente não lembra. Muito obrigado você por resgatar essa memória aí. Eu é que agradeço. Até a próxima.